Bem-vindo à videoaula sobre o Microsoft Office Visio. Eu sou o professor Luiz Alexandre e vou apresentar a vocês essa fantástica ferramenta da Microsoft. O Microsoft Visio, hoje na versão 2013, é parte integrante do pacote Microsoft Office, a exemplo também do PowerPoint, do Access, do Publisher, do Excel, do Notes, do Word, dentre outros programas. O Microsoft Visio é hoje uma ferramenta amplamente utilizada para diagramação técnica de processos e manufatura, entre outras aplicações. Vemos aqui a tela de abertura do mesmo, onde é possível fazer desenhos livres, fluxogramas, organogramas, linha cronológica, planta de casa, traçados para escritório, parte elétrica, como também tantos outros. Talvez você não saiba, mas ele também é uma excelente ferramenta para leituras, edição e criação de desenhos técnicos, além de suportar desenhos precisos com escala. De forma fácil e preciso, a utilização do mesmo na área de engenharia e arquitetura, em substituição aos programas de CAD existentes. Nesta videoaula, nós iremos aprender o Microsoft Office Visio na versão 2007. Bem-vindo ao Microsoft Office Visio 2007. Na tela de abertura, temos aqui o ponto de partida. Neste ponto de partida, vemos os modelos recentes utilizados. É possível também acessarmos alguns exemplos, seja modelos ou templates de cronogramas, empresarial, fluxogramas, organogramas, diagramas, dentre outros. Na questão de engenharia, circuitos lógicos, desenho de peças e montagens, fluxogramas, diagrama de fluxo de trabalho, dentre outros, geral, fluxogramas básicos ou diagrama de blocos, mapas e plantas baixas, com várias opções para layout de escritório, layout de plantas, planejamento de espaço, dentre outros, rede de computadores, como também software e banco de dados. Parte 1 da videoaula sobre o Microsoft Office Visio 2007. Nesta primeira aula, vamos ver a construção a partir dos exemplos contidos em mapas e plantas baixas, selecionando modelos para layout de escritório. Basta para isso, então, clicarmos no botão Criar. Antes de iniciarmos a criação do desenho, é necessário configurarmos a página aonde vamos trabalhar. Nesse caso, clique no menu Arquivo, logo depois Configurar a página. Na caixa de diálogo Configurar página, existem algumas abas. A primeira, Configurar a impressão. Por padrão, o papel da impressora definido no Microsoft Visio é o A4, cujo tamanho é 210 por 297 milímetros, ou, se você achar mais fácil, 21 por 29,7 centímetros. Bem, nosso desenho terá uma impressão um pouco maior. Nesse caso, vamos selecionar o modelo da ABNT A3, cujo comprimento é 297 por 420 milímetros. Vou clicar em Aplicar e vou continuar a configuração, nesse instante agora, em tamanho de página. Vejam que o tamanho da página também é definido para o modelo A4. Como o nosso desenho será um pouco maior, é necessário modificarmos para, nesse caso, coincidir com a página de impressão, cujo modelo foi selecionado o A3. Vamos novamente clicar em Aplicar. É necessário agora definirmos a escala do desenho. A escala do desenho, por exemplo, quando a escala é 1:1, 1 centímetro na tela corresponde a 1 centímetro de fato no papel.
No nosso caso, precisamos aumentar a escala para que o nosso desenho possa ser maior, cabendo numa área menor possível. Nesse exemplo, vemos aqui a escala padrão 1:25. Vamos escolher a escala 1:50. Vamos aplicar novamente. É possível também, em propriedades da página, definir a unidade de medida que vamos usar. Nas versões mais atuais, por exemplo, ele pode vir selecionado a opção milímetro. Nesse nosso caso, claro, vamos deixar definido a opção metros. Veja que tantas outras opções são possíveis. Vamos clicar em aplicar. É possível também, nas abas Layout e Direcionamento, como também Sombras, realizar outras configurações. Bem, por fim, vamos clicar em OK. O Microsoft Visio facilita a vida do usuário para a criação de desenhos por razão da aba Formas, que está aqui ao lado esquerdo. Nesse instante, por termos escolhido o modelo plantas baixas, layout de sala para escritório, podemos aqui tão rapidamente ter acesso às formas parede, portas e janelas, mobília de escritório, equipamento para escritório, acessório para escritório, como também baias. Bem, se isso não for suficiente, podemos também clicar no botão Formas e escolher dentre várias outras opções o que gostaríamos de fazer. No caso de cronograma, formas de calendário, gráficos de Gantt, formas de gráfico PERT, empresarial, a partir de debates, legenda, diagramas dinâmicos, gráficos, na parte de engenharia, a questão de engenharia do processo, engenharia elétrica, engenharia mecânica, dentre tantos outros. No nosso caso, estamos interessados em mapas e plantas baixas e plantas baixas para construção. Nesse caso, veja quantas outras coisas podemos ter acesso. Por exemplo, se eu quisesse ter acesso à questão de armários. Então, vemos aqui uma nova caixa de diálogo de formas para armários. Nesse nosso projeto, vamos desenhar uma planta baixa. Para isso, cliquemos em parede, portas e janelas. Vejam que existem já algumas salas pré-definidas, uma sala retangular, uma sala em L, sala em T, paredes curvas como paredes por comprimento. Bem, cliquemos então em sala retangular, vamos arrastar para dentro do desenho e vamos ver o que acontece. Vejam que automaticamente ele criou 4 paredes definindo uma sala retangular no comprimento 3.000 mm por 2.500. Vou clicar nas opções para redimensionar e com isso aumentar, por exemplo, para 6 metros por 3. Notem que a unidade utilizada aqui está atualmente em milímetros. Podemos modificar essa unidade fazendo uso da ferramenta de dimensão de controle. Então, cliquemos nessa ferramenta, posicionemos ela em uma das bordas e logo depois arrastamos a outra para a outra borda da parede. Nesse caso, automaticamente ela reflete o tamanho definido pela gente. No nosso caso, como eu disse, é importante trabalharmos na escala, na unidade de metro. Então, para isso, basta clicar com o botão direito, selecionar a opção Precisão e Unidades, escolher, ao invés de milímetros, a opção metros e logo depois, em precisão, em 2 casas decimais. Feito isso, basta clicar em OK. Se quisermos que isso seja o padrão para tudo o que fizermos nesse projeto, basta então clicarmos com o botão direito e selecionar a opção Definir como padrão da página. Para termos uma visão completa do desenho, é possível trabalharmos com zoom. Por exemplo, notem que o desenho está em 100%. Eu posso, por exemplo, escolher que ele apareça uma página inteira. Então eu vejo
a sala que eu desenhei, 6x3, na dimensão total da página que eu tenho para imprimir. Caso seja necessário, eu posso novamente escolher um zoom que eu queira, como também posso fazer uso do mouse, segurando a tecla Ctrl e o botão Roller do mouse para poder aumentar o zoom. Nesse caso, uma forma rápida de você poder ampliar o zoom do desenho, como também diminuir. Eu posso também fazer o inverso, segurar o roller e rolar ele para o outro lado e com isso, claro, diminuir o zoom. Bem, vamos a partir de agora criarmos a nossa planta. Para isso, inicialmente vamos excluir essa ferramenta de dimensão, aumentar o zoom para a largura da página e definir, através de propriedades, a largura e o comprimento desse grande retângulo. Nesse caso vai ser agora 15 metros ou 10. Vamos dar OK. E com isso o retângulo 6x3 foi redimensionado para 10 por 15 por 10. Vamos reposicionar ele na página e aumentar o zoom para poder ter uma dimensão mais próxima daquilo que vamos desenhar aqui dentro. Nesse caso, vamos clicar novamente em sala, arrastar aqui para dentro. Vamos dimensionar a sala a partir de propriedades, na largura 8 por 5. Vamos ajustá-la. Próximo ali à parede. Para ter uma precisão melhor, é necessário aumentarmos o zoom. Então vou escolher aqui 150% para poder ter uma proximidade maior de uma parede para com a outra. Vou diminuir novamente e com isso temos aí uma sala retangular 8 por 5. Vamos agora acrescentar alguns elementos na sala que criamos. Por exemplo, na forma porta, vamos clicar, arrastar e soltar. Vejam que ela tem por padrão a largura de 90 centímetros. É possível, caso queiramos, na opção redimensionar forma, aumentar o comprimento ou diminuir. Neste caso, a porta ficou, por exemplo, com 1,90 m. É possível também clicar com o botão direito, escolher em propriedades, em largura da porta, a largura desejada. Nesse caso, eu vou querer com 1 metro. Vou finalmente clicar em OK. Vou reposicionar a porta para onde inicialmente eu a coloquei. E percebam que a porta da porta se encontra abrindo para dentro da sala. É possível, em giro, definir ângulo, girar isso aqui para o ângulo para fora da sala. Nesse caso, a porta passa a abrir agora para fora. É possível também clicar a partir de forma e em girar ou inverter, pressionar, inverter horizontalmente. Note que a porta agora vai abrir para fora, só que ao invés da direita vai abrir para a esquerda. Bem, concluímos assim como inserir uma porta. Vamos agora ver como inserir uma janela. Tão simples quanto inserir uma porta, basta clicar em janela, arrastar e soltar e posicionar onde queira. A exemplo da porta, também podemos redimensionar a largura. Vou colocar aqui com a largura de 3 metros. Vou reposicionar na sala. E eis agora que temos uma janela com 3 metros de largura. Podemos também, a exemplo da porta, clicar com o botão direito e em propriedades definir o tamanho. Por exemplo, eu vou diminuir o tamanho para 1,80 m. Vou dar OK. E temos agora uma sala com uma porta e uma janela. Vamos agora acrescentar ao lado desta sala uma sala na forma de L. Antes disso,
Vamos dimensionar o zoom para a página inteira. E percebam que temos agora um vão a ser preenchido. Vamos clicar em sala em L, trazer o elemento para dentro da página. Eu gostaria que o L ficasse nessa posição, então vamos girar a sala em L, redimensionar dentro de uma medida aproximada, porque a precisão a gente só vai conseguir fazendo uso de zoom. Então eu vou aproximar essa sala aqui no canto, vou aumentar o zoom para 150%, vou aproximar minha visão e aí sim vou fazer um ajuste fino para que a sala em L se posicione aonde eu desejo. Arrastando um pouco para a direita e para baixo, vou ajustar a largura para posicionar exatamente próximo à parede mais externa. Vou diminuir o zoom novamente para ter uma dimensão total. Vou querer que essa parede aqui se aproxime desta outra. Então vou acrescer. Veja que ela não dá de forma tão exata. Vou novamente aumentar o zoom para com isso eu ter um dimensionamento mais suave e coincidir. Vou voltar novamente a visualizar em página e redimensionar o L desta sala. Vou abrir um pouco mais aqui. Vou abrir com 4 metros. Com isso agora temos uma sala em L. Vamos tornar a colocar as portas. Nesse caso, eu vou querer uma porta ao lado desta outra. Como sabemos, a nossa primeira porta tem largura de 1 metro. Eu vou também modificar a largura da porta para 1 metro. Com isso, vou dar um giro na porta, elemento que eu não ensinei anteriormente, estou ensinando agora. E aí coincidiu as portas abrirem todas para fora e para a esquerda. Vou dar um zoom para poder ajustar a porta mais próxima aqui da parede. E com isso vou voltar a ter uma visão por inteiro. Vou colocar algumas janelas, diferente da anterior. Vou colocar entre uma sala e outra um elemento de abertura entre salas. Vou aumentar isso para 2 metros. Então, existe agora uma conexão entre essas duas salas, que é esse vão de abertura. Vou colocar agora 2 janelas, também com 1,80 m. Vou pegar outra janela, também com 1,80 m. Clicar com o botão direito, propriedades, defino com 1,80 m, ok. Então temos agora uma segunda sala, agora no formato L, com portas e 2 janelas. Vamos supor que eu me arrependi de colocar essa abertura entre salas. Então simplesmente vamos clicar no elemento desejado e teclar Delete. Com isso o elemento é excluído. Como também, por exemplo, vamos supor que gostaríamos de duplicar essa outra janela. Para não ter que ir em formas, trazer uma janela, ter que redimensionar, tendo em vista que esse elemento já está da forma como eu gostaria que fosse. Para isso, basta tão simplesmente pressionar a tecla Ctrl D, uma vez selecionado o objeto. E aí o objeto é duplicado, e com isso podemos, por exemplo, colocar uma terceira janela nessa grande sala em L. Vamos agora criar uma terceira sala. Só que ao invés de usar a forma sala, seja sala retangular, sala em T ou sala em L,
vamos simplesmente fazer uso de uma parede divisória. Nesse caso, vamos clicar na forma parede, arrastar e soltar para dentro do projeto. Vou agora posicionar ela na vertical. Vou aumentar o zoom para ter uma precisão maior no desenho. Vou ajustar aqui as barras de rolagem. Vou querer que ela fique com o tamanho 5 por 5. Para isso, eu tenho que conferir se a medida está correta. Vou ajustar a dimensão de controle. Veja que está com 4,21 m. Vou arrastar ela um pouco para a direita. E aí a ferramenta dimensão vai me dizer o comprimento da sala que eu desejo. Bem, vamos deixar com 5,10. Vou apagar o elemento de dimensão. E aí vou acrescer novamente uma outra porta. A exemplo das demais, vamos querer também essa porta com 1 metro. Para isso, vou clicar com o botão direito para ser uma medida mais precisa e escolher 1 metro. Vou dar OK. Como todas as portas abrem para fora e para a esquerda, vou dar um giro, ajustar a porta mais no canto da parede. E eis aí, temos as nossas 3 portas. O que está faltando nessa pequena sala é colocar algumas janelas. Vamos então colocar a primeira janela aqui. Novamente com 1,80 m, vou clicar com o botão direito, selecionado em propriedade, escolher 1,80 m. Vou duplicar essa janela, já ensinado anteriormente com Ctrl D. Dar um giro para que ela fique agora na horizontal. E aí, ó, posicionei a janela, então essa sala tem uma porta e 2 janelas. Bem, criado os 3 elementos, vamos dar um zoom de página. Vejam que temos 3 salas. A primeira, a segunda em L e a terceira que criamos somente fazendo uso de parede. É necessário para o que seria essa recepção colocarmos agora uma 4ª porta. Ao invés da forma anterior como fizemos, vamos fazer uso agora de uma porta dupla. Vamos posicionar onde desejamos. Vou aumentar o zoom para ter uma definição melhor. Vou colocar 150%. Rolar um pouco a barra de rolagem, tanto para a esquerda como para baixo. Vejam que a porta tem por largura 1,80 m. Vou aumentar essa porta para ter 2,10 m. Com isso, em definir ângulo, vou definir o ângulo de abertura da porta, não mais para dentro e sim para fora. Vou aumentar novamente o zoom para a página. E aí temos nossa planta baixa concluída com 4 ambientes, 3 salas. Na próxima videoaula, vamos aprender a como colocar objetos, ou seja, ornamentar essa sala.